Sejam todos bem-vindos. Este é mais um episódio do Fé e História, o podcast de estudos da religião do LEPID no Oeste. Eu sou o Rodrigo Farias, esta é a Adriana Gomes, Olá, e hoje vamos falar das mais recentes pesquisas históricas sobre Allan Kardec e sua obra. Para quem não sabe, nos últimos anos, novos acervos documentais foram descobertos, e isso tem ajudado a fomentar, ou mesmo renovar, os estudos sobre os primórdios do Espiritismo. Paralelamente a isso, novas pesquisas têm aparecido sobre o tema do espiritismo em geral. Para nos falar um pouco desse crescimento do espiritismo como objeto acadêmico, convidamos o historiador Marcelo Gulão Pimentel, professor do Colégio Naval do Rio de Janeiro, nosso colega no Oeste também, claro, devemos mencionar, e um dos coordenadores do dossiê sobre Allan Kardec, publicado pela revista Horizonte, da PUC Minas, agora em setembro. Então, bem-vindo, Marcelo. É um prazer tê-lo entre nós. bem-vindo, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo e Adriana, e espero que seja um bate-papo frutífero para todos os ouvintes. E será. Para começar, Marcelo Gulão, você poderia falar um pouco para a gente sobre como que foi a sua pesquisa relacionada diretamente ao Kardec e ao Espiritismo, que é um tema ainda bastante obscuro nos estudos de religião, sobretudo o trabalho que você realizou, que foi um trabalho bastante delicado, bastante sensível e bastante meticuloso, sobretudo, sobre o Kardec. Fala um pouquinho sobre o que você escreve, sobre o que você se doutorou, que você, enfim, o que você pesquisa de uma forma geral. Claro. Bem, minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, está relacionado a Allan Kardec e o método de elaboração do Espiritismo. A ideia era criar uma nova perspectiva de análise, do Allan Kardec dentro daquilo que chama muita atenção, mas que era pouco investigado e entendido dentro do movimento espírita brasileiro, que era como ele lidava com as experiências espirituais que estavam ocorrendo na França no período e como que essas experiências espirituais contribuíram para a formação do espiritismo. Porque existia até então, e imagino que até hoje é uma visão muito recorrente, de que o Allan Kardec teria sentado numa cadeira e escrito toda a sua obra, né? Segundo a visão religiosa espírita, que ele ali teria sido atendido pelos espíritos superiores e, influenciado por eles, teria escrito todo o seu material. E fazendo uma investigação histórica sobre o processo, analisando toda a sua obra, né? Então, um trabalho de investigação minucioso, a gente percebe que não era isso que ele pretendia e não foi isso que aconteceu. Então, a gente trabalhou vendo as versões de que forma ele entendia o seu método de trabalho e depois buscando conferir se aquela visão era compatível com o que de fato aconteceu. Então, a gente buscou fazer essa comparação e os resultados foram impressionantes. E por isso ela continuou durante o doutorado e talvez esse novo trabalho na Revista Horizonte seja um novo passo dentro dessa interpretação inaugurada talvez na década de 90, né, que eu me sinto parte e agora está na Revista Horizonte, né? Esse material, boa parte desse material com essa visão. É, Marcelo, teria como você falar, assim, brevemente, mas bem brevemente mesmo, qual que seria esse método de escrita do Kardec? Eu sei que você tem artigos publicados e até de antemão já chama atenção para as pessoas poderem procurar os seus artigos que estão disponibilizados na internet. É só colocar o seu nome, Marcelo Rolão Pimentel, o Espiritismo certamente vai aparecer. Como seu nome é um nome mais diferenciado, Marcelo Rolão Pimentel, certamente os artigos já vão aparecer. Caso tenham dificuldade, só associar ao Espiritismo ou associar ao Kardec.
de uma forma muito sucinta, porque eu sei que o seu trabalho, ele é um trabalho extremamente robusto, é um trabalho de fôlego, mas teria como você falar de uma forma sucinta como que foi esse método que o Kardec utilizou? Sim, sim, claro. Dentro de uma ideia, né, que foi lançada talvez por Silvio Seno Chibene, né, na década de 90, em alguns artigos livres, né, que ele escreveu para a revista Reformador e depois disponibilizou em um site pessoal. ah, a gente buscou trabalhar nesse sentido. Então, a gente pensa o Espiritismo como uma teoria progressiva, que ela foi construída no passado tempo. E isso passaria pela experiência mediúnica, né, seja a manifestação mediúnica ou aquilo que foi decorrente das comunicações mediúnicas, e como que essas comunicações foram debatidas na revista Espírita, né, que eram os anais do Espiritismo, né, era uma revista voltada para o desenvolvimento empírico dessas manifestações, elas eram discutidas, muitas vezes elas eram complementadas com informações adquiridas em outros lugares, a partir de médiuns diferentes. Essas comunicações eram comparadas, analisadas, e, por fim, elas terminavam em um ensaio ou numa versão que era vista como definitiva, né? Que eram os livros do Kardec. Então, a revista se realizava uma discussão e se realizava novas experiências, novas comunicações. Kardec achava importante que médiuns diferentes, desconhecidos uns dos outros, né, se fizesse a mesma pergunta para esses médiuns, para que as respostas pudessem ser comparadas, analisadas, discutidas e, por fim, esses ensaios teóricos fossem realizados. Então, eram esses passos que buscamos examinar, e era essa a forma mais madura que ele dizia que tinha sido elaborado o Espiritismo. Obrigada, Marcelo. Lembrando que a Revista Espírita, ela é uma fonte histórica disponibilizada na internet. Não precisa necessariamente que a Revista Espírita tenha que ser impressa. Então, ela é de fácil acesso a todas as pessoas que queiram se aprofundar no assunto e desenvolver trabalhos sobre a Revista Espírita, academicamente também, e uma oportunidade de ler a Revista Espírita também e fazer uma análise em conjunto com tudo aquilo que você já escreveu academicamente, como eu falei, na sua tese de doutoramento, na sua dissertação de mestrado, nos diversos artigos que você já publicou. Marcelo, agora que você mencionou, e a Adriana também, né, a questão do dossiê, você pode falar um pouco sobre ele, qual é a proposta e qual é a importância que ele tem? E também, se possível, né, dar uma palhinha breve sobre os artigos, né? Quantos são, mais ou menos do que eles tratam. Sim, o dossiê, eu entendo ele como uma grande renovação daquilo que se conhecia sobre Allan Kardec e o Espiritismo até então, né? É impressionante o frescor desses trabalhos de trazerem novos mananciais historiográficos para esse tema que até então se entendia como esgotado, né? Mas nós tivemos as mesmas fontes disponíveis, uma mesma interpretação quase que linear ou levemente complementar, desde o século XIX até o início dos anos 2000, né? Sejam eles feitos lá ah, pelos primeiros historiadores amadores do Espiritismo, até recentemente dentro de biografias e trabalhos feitos dentro do movimento espírita brasileiro, né, no seu aspecto religioso, e quase nada de trabalho acadêmico. A boa parte dos enfoques acadêmicos
do movimento espírita eram muito mais de enfoque antropológico, sociológico, analisando casos espíritas ou o movimento espírita brasileiro nesses aspectos circunscritos a essas áreas, né? Então, esse dossiê traz novos materiais históricos que trazem muitas novidades em relação ao que se conhecia até então. Então, nós temos 9 artigos publicados, um editorial e resenhas de 2 livros bem recentes que tratam desses temas relacionados ao espiritismo. Nós temos, inaugurando a revista, o artigo do Silvio Seno Shibene, da Unicamp, que ele faz uma interpretação teórica a respeito do que seria o espiritismo, da sua proposta enquanto ciência, né? E o movimento religioso que ele acaba se tornando no Brasil. É um material bem maduro do Silvio Seno Shibene. Até mesmo quem conhece o seu trabalho, né, vai ver nesse artigo novidades que valem muito a pena serem lidas e interpretadas. Depois nós vamos ter um material mais prático, né, daquele entendimento mais teórico, né, do Allan Kardec, sendo observado com uma lupa, né, pelo Ricardo Terini, quando ele analisa o progresso do espiritismo a partir do progresso científico, buscando entender como que o Allan Kardec e o espiritismo assimilavam dentro, né, da teoria espírita novas descobertas no campo científico, astronômico, entre outros campos. Nós temos também trabalhos a respeito da importância da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na elaboração do espiritismo e também da sua rede de correspondências na elaboração do espiritismo, né, que até então se entendia o Allan Kardec como um trabalhador solitário, né, escrevendo sobre o espiritismo, e com esses 2 trabalhos em especial, a gente entende como que se aproveitava, né, as interpretações vindas dos associados da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também das colaborações das cartas, de comunicações mediúnicas vindas de outros lugares. Entenda que aqui eu estou falando de comunicações mediúnicas de uma maneira mais simples, né? Mas é claro que aqui, academicamente, eu estou falando das supostas, das alegadas manifestações mediúnicas, ok? Eu não estou interpretando essas manifestações como oriundas absolutamente dos espíritos. Eu estou interpretando como comunicações que foram utilizadas, que eram entendidas como comunicações espirituais e como que elas foram assimiladas dentro do movimento espírita, dentro do corpo teórico do espiritismo. Nós vamos ter também materiais bem interessantes que buscam entender o Allan Kardec dentro de seu contexto histórico, né, e de como ele tem esse caráter eclético de assimilar diferentes teorias, buscando integrar o espiritismo a uma novidade científica, mas também as novidades religiosas e filosóficas da época. Em um artigo que aproxima, por exemplo, do pastor protestante Channing, tratando do seu pensamento liberal, quase como uma teologia natural muito em voga, que é inaugurado no início do século XIX, né, e busca entender a religião de uma maneira mais ampla e também ancorado dentro desse conhecimento das ciências naturais que estavam ocorrendo naquele período, assim como a participação, a comparação do Charles Fourier e o seu entendimento de reencarnação e de que forma ele foi comparado com o entendimento reencarnacionista do Allan Kardec. Enfim, eu tentei fazer um apanhado geral desses artigos,
mostrando como que ele é amplo, né? E indo até a sua interpretação religiosa fundamentalmente no movimento espírita brasileiro. Passando por Chico Xavier na década de 30, né, no momento que o espiritismo se consolida, tendo como base o livro Brasil, Criação do Mundo, Pátria do Evangelho, até mesmo como o Brasil assimila o espiritismo dentro de um movimento religioso, por uma necessidade de um contexto político da época, né? Ele vai acomodando o espiritismo, que era muito perseguido em seu campo científico, filosófico, até mesmo dentro da sua área das curas espirituais, para poder ser reconhecido aqui no Brasil como uma religião e assim poder se tornar, buscar a sua legitimação aqui no campo religioso brasileiro. Enfim, é bastante rico. É, fazendo um apanhado geral que me empolga, né? Vale a pena conhecer cada um desses artigos, porque eles trazem novidades que vão impressionar tanto estudiosos do campo acadêmico, que é o objetivo principal, até mesmo estudiosos da religião, estudiosos do espiritismo de maneira mais específica. Marcelo, você além de fazer parte do Núcleo de Estudo de História do Espiritismo, no Oeste, você também faz parte do NUPES, que é um grupo de pesquisa também, que pertence, que faz parte, né, que é criado também pelo CNPq, e que faz parte da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que é o responsável pelo portal do projeto Allan Kardec. É um portal importantíssimo, um portal em que ele, de alguma maneira, né, ele abraça uma série de fontes primárias escritas pelo próprio Allan Kardec e que certamente contribuiu para diversas pesquisas que foram publicadas nesse dossiê e, por certo, ele poderá também contribuir para pesquisas futuras. Teria como você falar um pouquinho sobre esse portal, esse projeto Allan Kardec da UFRJ, que todos têm acesso? É só colocar ali no Google Projeto Allan Kardec, que vão conseguir ter acesso, é muito importante, e ter essa facilidade de encontrar esses documentos. É, como, Marcelo, você acha que as pessoas ainda podem explorar esses documentos? Que documentos você acredita que podem ser ainda utilizados por pesquisadores? O que esse portal ele nos apresenta? O portal do projeto Allan Kardec talvez seja um divisor de águas daquilo que a gente entendia e passou a entender sobre o Espiritismo. E é um portal extremamente interessante porque não é uma informação destinada a um pequeno grupo de estudiosos. É uma documentação inédita, né? E por conta disso nunca é analisada em nenhum momento da história, né? Aberto a qualquer pessoa que deseja estudar, se aprofundar no assunto. Isso tem Porque, de extrema importância, né, Marcelo? Porque qualquer exato, pessoa que colocar no Google o projeto Allan Kardec, ela tem enfim, ela tem um mundo ali para entender e poder estudar o Kardec, como que foi a elaboração, né, como que ele sistematizou a doutrina espírita, as cartas que você mencionou anteriormente, tal é a diversidade de fontes que os historiadores, não só historiadores, mas pessoas que, enfim, queiram estudar o Kardec possam ter acesso. exato, porque a gente tem a Revista Espírita, que dentro da Revista Espírita a gente consegue localizar como foram feitos os livros do Espiritismo, né? Dá para perceber como que vários artigos que estão no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênese, foram preparados na Revista Espírita. Só que o Kardec sempre deixou claro que o que estava na Revista Espírita era fruto de cartas e de colaborações dos seus associados da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas e de outras casas espíritas. E ele deixa claro que essas cartas são de fundamental importância para entender os bastidores, a essência do espiritismo.
E o Allan Kardec disse na Revista Espírita e repetiu algumas vezes que esse material ele disponibilizaria para que no futuro os historiadores pudessem entender o surgimento e o desenvolvimento. Só que essas cartas tinham desaparecido, né, por 150 anos praticamente, essas cartas nunca vieram à luz. Se acreditava que elas tivessem desaparecido, sido incineradas, e uma parte delas, centenas de páginas, foram encontradas recentemente, né, por diversos caminhos. Então, quem quer entender os bastidores da Revista Espírita, que foram os bastidores dos livros, essas cartas são de fundamental importância. Para a gente entender como que. Porque ele dizia que publicava as cartas só as mais importantes, aquelas que traziam as informações mais relevantes. Mas outras cartas que fundamentavam a importância dessa publicada, elas não eram trazidas à luz porque não seria de interesse do leitor, né? Vamos dizer, numa espécie científica, que ele trazia à tona a experiência crucial, a experiência que funcionou. Mas todas as outras experiências que não funcionaram, mas que contribuíram para que aquela funcionasse, essas não foram reveladas. Ou seja, as cartas, as comunicações que propiciaram aquela carta que foi publicada, essas não eram publicadas. E com o projeto Allan Kardec, a gente tem ali uma parte desses bastidores sendo exposta. E isso é de vital importância para quem se interessa pelo tema. Exatamente, Marcelo. Logicamente, que tanto o dossiê que foi publicado agora, nesse mês, como no próximo mês de novembro, a gente está falando de 2024, entre os dias 29 e 30, acontecerá um evento na Universidade Federal dos Juiz de Fora, que vai ser a primeira jornada de História do Espiritismo, que terá como tema o Allan Kardec, em que as discussões serão em torno de sua vida, suas ideias, suas obras e as suas influências. Fala um pouquinho para a gente sobre essa primeira jornada, sobre esse evento que vai acontecer. Esse congresso que será realizado em Juiz de Fora, ele faz parte de uma culminância de pesquisas que estão sendo realizadas, né, há anos em cima desses documentos, em cima dessas cartas. E essa culminância traz uma série de artigos que foram publicados a partir do exame dessas cartas, né? Então, contribuindo para o que eu já mencionei antes, essa renovação, né, da história do Espiritismo como um todo. Então, vai ser um evento que vai contar com alguns dos principais pesquisadores da área, muitos desses materiais que foram publicados no dossiê, e vai ser uma oportunidade única para os interessados sobre o tema poderem conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, né, sobre a história do Espiritismo e seus aspectos mais importantes. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer enorme conversar com você. É sempre muito bom conversar contigo, a gente sempre aprende muito. E, Ma- Rodrigo, agora a palavra é sua. Marcelo, só para deixar claro, então, a gente está falando aqui de pesquisa acadêmica para o público acadêmico, porque, paralelamente a isso, nos últimos anos, dentro do movimento espírita, tem surgido pesquisas também que, digamos assim, tem tratado muito de novas fontes. Por exemplo, entrevistou a Day Ribeiro, né, que, profissionalmente falando, não é um historiador, mas acabou conduzindo um trabalho de história, né, muito rica de fontes, que foi a biografia do Torteroli. E agora, em breve, a gente vai ter o lançamento de mais uma meta-análise de biografias de Allan Kardec por parte do Carlos Sete, que é do mesmo grupo, né, do CSI do Espiritismo. Sendo que eles estão. O Adair, não, acho que o Adair agora não, mas o Carlos Sete, eles são pesquisas digamos assim, de insiders do movimento espírita, não é pesquisas acadêmicas formalmente falando, embora, obviamente, tenham um valor historiográfico imenso. Você pode comentar um pouquinho sobre essa coisa da renovação? A gente está assistindo uma renovação que é, na verdade, em mais de uma frente, porque tem pessoas que estão, estricto sensu, na academia,
aproveitando essas novas fontes, mas pelo visto, o movimento espírita, pelo menos uma parte dele, também não está indiferente, né? Não está passivo diante desses acervos. É isso mesmo? Sim, é uma tradição espírita muito recorrente, né? Ah, boa parte do que se conhece sobre a história do espiritismo, né, até o início do século 20, 21, foi realizado por espíritas interessados nessa pesquisa histórica, né? Em sua maioria são pesquisadores amadores, mas por conta de suas formações, né, tem uma aproximação com métodos próprios, né, das disciplinas acadêmicas que eles cursaram e utilizam desse manancial para poder realizar pesquisas de fôlego que servem ainda hoje, dão contribuições importantíssimas e servem de referência para que trabalhos acadêmicos sejam realizados, né? Inclusive, esses trabalhos alcançam uma qualidade tão alta que eles conseguem passar por pareceristas, né, de revistas de alto nível científico. Então, é importante entender, né, e perceber que é um duplo trabalho, né, feito de fora para dentro, né, de pesquisadores acadêmicos que oferecem contribuições para o espiritismo, mas também de dentro para fora, de pesquisadores espíritas que oferecem um material rico para ser analisado por historiadores acadêmicos, né? Não necessariamente espíritas. Então, é um movimento que vem contribuindo de forma determinante, né, nessa renovação da história do espiritismo que tem acontecido recentemente. Obrigado. Valeu. Bom, recebemos hoje o historiador e nosso colega do Nuest, Marcelo Gulão Pimentel. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, por ter estado aqui com a gente. E em breve voltaremos com mais um bate-papo, também unindo ciência e religião, ou melhor, tratando da religião como objeto da ciência, seja ela histórica ou social. Quem quiser entrar em contato, anote aí o nosso e-mail, é lepide.universo@gmail.com, e ali estamos abertos a críticas, sugestões e comentários em geral. E não esqueça de apertar a tecla de seguir na plataforma de onde você está nos ouvindo, que assim você será avisado toda vez que um novo episódio do podcast for ao ar. Muito obrigado e até a próxima.